Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos começar a falar sobre os filos do reino animal. Claro que nós vamos ao nível que vai subindo o degrau dessa escadinha da evolução. Então a gente começa com os invertebrados e depois nós partimos para os vertebrados. Então o capítulo 18 de Biologia 2 trata dos poríferos. Acompanha aí juntamente comigo na página 377. Então, quais são as características básicas dos representantes desse filo? Eles recebem esse nome, poríferos, porque no seu corpo existem muitos poros, né? Então, por isso que eles recebem o nome de esponjas. Porque possuem muitos orifícios, né, esses poros, justamente para que consiga pegar substâncias do ambiente a qual eles estão ali habitando. Todos os poríferos são animais aquáticos, fixos, por isso que chamamos de sésseis. Eles não conseguem se locomover, então eles têm aí o seu corpo preso, fixo ao substrato. O seu corpo não tem simetria, por isso que nós chamamos, né, de assimétrico, e tem um formato saculiforme, parecendo, né, um saquinho mesmo, né, esse formatinho que parece, né, que o fundo ele é fechadinho e em cima há uma abertura e você já vai ver a estrutura aí com uma imagem. E tem várias perfurações que recebem esse nome de poros. Nós podemos encontrar os poríferos tanto em água doce como água salgada. Um exemplo são as esponjas do mar. Todos eles são fixos. Com relação à sua nutrição, né, a cavidade corporal desse animal denomina-se átrio, ou que a gente chama de esponjocele. Nessa cavidade, para dentro do corpinho do animal, tem várias células que são chamadas de coanócitos. Essas células têm flagelos que ficam batendo ali conforme a água vai entrando no corpo do animal para facilitar a captura de alimento através de fagocitose. Então o flagelo dessas células chamadas coanócitos capturam o alimento para que essa substância entre na célula desse animal e seja digerida. Dentro, nessa membrana plasmática desses coanócitos, existem vilosidades para aumentar a superfície de absorção desses nutrientes que estão dissolvidos na água. Por isso que as esponjas são consideradas animais filtradores, porque acabam filtrando aquilo que entra através desses batimentos desses cílios, dessas células, né, e desses flagelos, dessas vilosidades encontradas nos coanócitos. Por isso, por não ter um sistema digestivo propriamente dito e eles capturarem através dessas células os seus nutrientes, falamos que a digestão é intracelular, então ocorre no interior de células, com auxílio das organelas que chamamos de lisossomos. Essas organelas possuem enzimas digestivas que acabam digerindo esse nutriente que entrou nessa célula. Então, os nutrientes que são aproveitados, eles vão ser espalhados pelo corpo desse animal, graças às células que são chamadas de amebócitas, né, que conseguem transportar, passar esses nutrientes de uma célula a outra. E o que é resto dessa digestão sai pelo orifício chamado ósculo, em cima do corpo do animal na abertura. Então, olha só, esse é o corpinho do animal, né, que por isso tem esse formato saculiforme. Ele é assimétrico, como você pode ver, não tem simetria. Embaixo fica acesso ao substrato, então nós temos vários poros aqui, que é por onde entra a água no corpo desse animal. O ósculo é por onde sai, então por onde que entra a água? Pelos poros e ela sai, então, aqui pelo ósculo. Então, a água tem esse sentido, não é por cima que ela entra, sim pelos poros. Então, essas células por dentro, né, da esponjocele do animal, são os coanócitos, que tem aqueles flagelos que ficam batendo para pegar os nutrientes oriundos aí dessa água que está entrando no corpinho dele. E essas gêmulas são as gemas que são formadas aí por conta da reprodução que nós veremos adiante. Com relação à sustentação do corpo dos poríferos, né? Eles são, o corpo é durinho justamente porque existem estruturas microscópicas que são chamadas espículas. Essas estruturas, elas podem ser formadas de carbonato de cálcio ou de sílica ou até mesmo de proteínas. Então, o formato dessas espículas e a sua composição é quem faz com que haja a classificação
desses animais na taxonomia, para ver qual que é, então, o gênero e a espécie desse animal. Tá? Isso é um critério de classificação. Qual é a espícula e qual que é a estrutura dessa espícula. Então, tem diversas espículas, de sílica, de carbonato de cálcio, de origem proteica, que sustentam o corpo do animal e deixam o corpo do animal enrijecido. Tá? Então, esse é uma dos mecanismos também até de defesa desse animal, justamente para que ele não seja presa fácil, justamente porque ele é séssil, ele é fixo no substrato. A reprodução das esponjas, ela pode ser tanto de forma assexuada ou sexuada, sem gametas ou com gametas. Quando se tem uma colônia de esponjas, né, elas são reproduzidas através de brotamento, ou seja, uma reprodução assexuada. Outras vezes, as esponjas elas acabam fazendo uma fecundação interna e cruzada, elas acabam liberando seus gametas na água e esses gametas atingem outras esponjas para fecundação, então aí é uma reprodução sexuada. O macho libera os gametas que vão ao encontro do gameta feminino e aí forma-se uma larvinha que ela é flagelada e ela nada, né, alcança outros locais, por isso que a gente chama de desenvolvimento indireto, porque quando há reprodução com troca de gametas, há uma fase larval para as esponjas. E aí ela pode nadar até outro local para desenvolver o seu corpo. Brotamento, então. Há aí o surgimento de um broto no corpo desse animal que pode ou não se desprender depois. Mas essa esponja tem as mesmas características da esponja mãe. Então, é uma reprodução assexuada por brotamento. Já quando tem a fecundação, a esponja macho libera seu gameta que vai encontrar aí o gameta feminino, formando então o zigoto que vai desenvolver essa larva ciliada que depois vai originar uma nova esponja com uma recombinação genética. Essa é a reprodução sexuada das esponjas. E aqui, essa é uma esponja, esponjas. Essas duas aqui não, tá? Essas daqui já são do próximo filo, que são os quinidários. Mas algumas esponjas, para vocês verem aqui, dá pra ver aquela abertura que a gente chama de ósculo, né? Que é por onde sai a água. E os inúmeros poros no corpo do animal, então, por onde entra a água. Se você ficou com alguma dúvida relacionada ao filo dos poríferos, escreve pra Pro. Um beijo! Olá pessoal, vamos para mais um filo do reino animal, que são os quinidários. Ainda estamos falando dos invertebrados. Os quinidários, eles são representados pelas medusas, pelas anêmonas, os corais. Eles são todos aquáticos, tá? Não encontramos quinidários terrestres. Eles podem ser encontrados em dois formatos: pólipos, que são sésseis, fixos no substrato, ou formato medusoide, em formato de medusas que são livre-natantes, ou seja, conseguem nadar, conseguem se locomover. Já é um ganho que não se tinha nos poríferos, não se tinha locomoção nos poríferos. A principal célula encontrada nesse grupo, nesse filo, se chama quinidócito ou quinidoblasto. Essas células, elas possuem os filamentos chamados nematocistos, que liberam toxinas que ajudam esse animal a capturar presas ou então para se proteger. Tá? Essas células, elas são urticantes. Esses nematocistos, eles liberam substâncias urticantes que causam uma queimadura, paralisam presas, né? E no ser humano causam queimaduras mesmo, até uma queimadura mais grave, dependendo do tamanho do animal e a quantidade de nematocistos que são liberados. Então, ela fica nos tentáculos desse animal e acabam aí fazendo algum dano para o animal em questão que elas vão encostar. Então, a gente tem aí medusas, as caravelas, os corais e as anêmonas sendo representadas por esse filo. Eles possuem simetria radial, por isso que eles são circulares, o seu corpo tem várias partes espelhadas. Tem tecidos nesse animal, diferentemente dos poríferos que não se tinha, que foram desenvolvidos a partir de 2 folhetos embrionários. O sistema nervoso nesse animal é difuso, mas ainda não tem encefalização. Então, esse sistema nervoso, ele funciona como uma rede nervosa, né? Em todo animal, em qualquer região desse animal que você toca, eles vão sentir a mesma, em todos os lados, esse tipo de estímulo ambiental.
Com relação à nutrição, esses animais não têm tubo digestório completo ainda, eles têm apenas boca. Então, o alimento entra na boca e vai para uma cavidade chamada de cavidade gastrovascular. Essa cavidade gastrovascular vai começar a digestão desse alimento e aí também saem os resíduos através dessa cavidade. Pela boca, né, também saem os resíduos, porque não tem ânus esse tipo de animal. Nessa cavidade gastrovascular, que tem um revestimento que a gente chama de gastroderme, vai ter aí a atuação, né, de várias enzimas nas células ali presentes para digestão intracelular desse alimento, tá? Aí na mesogleia é aquela massa gelatinosa que a gente encontra aí nas formas medusoides, que fica entre a epiderme, ou seja, a pele do animal, e essa gastroderme, né, que é essa área interna dessa cavidade de digestão, que atua então como um esqueleto flexível para esse animal, né, capaz de sustentar o corpo do animal. Então aqui não se tem as espículas encontradas nos poríferos. O seu corpo é sustentado pela mesogleia. E os nutrientes que são resultados dessa digestão extracelular que ocorre na cavidade e intracelular que ocorre no interior das células do animal vão chegar em todas as células por meio de difusão. Vão ser passados por todo o corpinho do animal em forma de difusão. Então aqui a forma polipoide dos quinidários, então é formato céssio, tem os tentáculozinhos para cima. E a forma medusoide, que é a forma aqui parecendo mesmo uma água-viva, né? Tem essa parte de mesogleia aqui que dá a sustentação do corpinho do animal. Com relação à reprodução desses animais, a gente fala que eles fazem metagênese ou que eles fazem alternância de gerações, que é a mesma coisa. Então, tem uma parte assexuada e outra parte sexuada. Então, na parte sexuada, vão ter os espermatozoides que são liberados na água e a fecundação vai atingir aqui o corpinho do gameta feminino para justamente ser a formação, né, de um embriãozinho, de um zigoto. Esse zigoto vai originar uma larva, né, que ela é uma larva ciliada que a gente chama de plânula. E essa larva, ela vai aí sofrer transformações, né, por isso que a gente chama de desenvolvimento indireto, por ter uma fase larval. E aí essa larva, ela vive no plâncton, porque ela não consegue nadar contra a maré. Então ela fica mais na superfície aí do ambiente. Depois essa larva, ela vai na forma adulta, vai sofrer transformações, ficar no formato de pólipo. E aí esse pólipo vai começar a também sofrer transformações, formando aí então o que a gente chama dos tentáculos desse animal, né? Ele vai sofrer esse tipo que a gente chama de estrobilização, que é o tipo de reprodução assexuada que vai ter várias fissões transversais aqui, liberando o que a gente chama de éfiras. Essas éfiras, quando elas são adultas, elas se desenvolvem nessas medusas aqui. Então, esse processo de estrobilização é assexuado para formar aqui, para desenvolver o indivíduo, a medusa que pode nadar, né, e fazer a parte sexuada. Por isso que a gente chama de metagênese ou alternância de gerações. Com relação à defesa desses animais, eles possuem uma forma que vai se distinguir dos outros grupos porque eles possuem essas células chamadas de quinidócitos ou quinidoblastos. Os quinidócitos, eles têm, né, um cíliozinho que a gente chama de quinidocílio, bem sensível ao toque, esse aqui, esse cílio. E aí, quando ele é tocado, ele ativa o nematocisto que está aqui, ó, enroladinho. E aí ele é liberado. Esse filamento, ele vai ter aí um líquido urticante, essa toxina, que acaba, né, queimando, ou então ele acaba paralisando o animal para que ele possa se alimentar, ou então para se proteger e afastar o seu predador. Esse é o mecanismo de defesa dos quinidários. Quais são as classes desse filo? Nós temos 5 classes para o filo dos quinidários, que são os hidrozoários, sifozoários, cubozoários, antozoários e os eustaurozoários. Os hidrozoários, eles vivem em água salgada, um exemplo, a caravela. Olha que bonito os seus tentáculos, maravilhosa. Os sifozoários, eles têm a forma medusoide, como as medusas, as águas-vivas.
Os cubozoários, eles têm os tentáculos menos numerosos e ficam nas laterais do seu corpo. Os antozoários são aqueles indivíduos que ficam na forma polipóide até mesmo para o resto da sua vida, como as anêmonas. Então, eles são sésseis, mas têm também tentáculos para proteção. E os eustarozoários, eles são sésseis, é bem difícil achar uma imagem dos eustarozoários, e eles eles vão ficar presos no substrato, mesmo eles sendo forma medusóides o resto da sua vida, mas ainda assim eles ficam fixos no substrato. Para a formação de recifes de coral, né? Quem forma os recifes de coral são os quinidários da classe Anthozoa. Juntamente com as algas, eles vão formar essas colônias, né? Que se compõem de quinidários, cujas essas carapaças elas são feitas de calcário. Então, há deposição de calcário, muitas vezes de animais que já morreram, e aí vai formar esses recifes. Os recifes de coral são locais que abrigam muitas espécies de animal, principalmente para reprodução e proteção. Então, é um local de biodiversidade. E esses ambientes, eles têm sofrido por destruição por conta da poluição, né? Ou até mesmo porque a água está aquecendo mais do que deveria. E aí acaba tendo uma provocação nessas relações simbióticas que tem entre os organismos fotossintetizantes, que a gente chama de zooxantelas, e os corais, fazendo com que esses percam um pouco a sua coloração e fiquem mais esbranquiçados, como a gente chama, também é um local bioindicador.